princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi, chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, chamou Deus a porção seca, a terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, e sejam para sinais, estações, dias e anos, e sejam por luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, réptil de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzirão segundo as suas espécies, e toda ave de asas segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente segundo a sua espécie, gado, répteis e feras da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
voar sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, mas um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro.
e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelho e a pedra ônix, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelho e a pedra ônix, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe-os a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis,
para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E por a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Assim o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, e lançou fora o homem. E colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Caim trouxe do fruto da terra sua oferta. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. O Senhor atentou para Abel e sua oferta, para Caim sua oferta não atentou. Caim se enfureceu e desceu a tristeza. O Senhor disse: por que se irou? Se fizeres o bem, não serás aceito. Se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. E Caim falou a Abel, seu irmão, no campo ali o matou. Então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu, o guardador de meu irmão. O Senhor disse: o que fizeste? O sangue de teu irmão clama da terra. Maldito és tu, fugirá de ti a terra, que abriu a boca para receber teu irmão. Caim disse ao Senhor: minha punição é grande, para suportá-la eis que me lanças hoje da terra. E de tua face serei fugitivo e errante. Todo aquele que me achar me matará. Então o Senhor lhe pôs um sinal, para que ninguém o matasse. Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, para o oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. A história continua com filhos e filhas. Jabal, o que habitava em tendas, e Jobel, o que criava gado, e Tubal-Caim, ferreiro de bronze e ferro, e Naamá, irmã de Tubal-Caim. E a geração de Adão continuou, e Deus viu o que havia feito, mas o pecado já se espalhara, e a humanidade clamava por redenção. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança o fez, mas criou macho e fêmea e abençoou-os, chamou o nome de Adão. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu.
Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete, depois de gerar Enos, 807 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, viveu 815 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Mahalaleel. Depois de gerar Mahalaleel, viveu 840 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Mahalaleel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois de gerar Jared, viveu 830 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Mahalaleel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois de gerar Enoque, viveu 800 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois de gerar Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 369 anos e morreu. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois de gerar Lameque, viveu 782 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: esse nos consolará acerca de nossas mãos, do trabalho árduo, da maldição da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque viveu, depois de gerar Noé, 595 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cam e Jafé. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo-as entre todas. O Senhor disse: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia na terra gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes foram os valentes, os homens de fama. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: exterminarei de sobre a face da terra o homem que criei,
desde o homem até o animal, o réptil e as aves do céu. Pois arrependo-me de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: farei um fim de toda a carne, pois a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de toda a carne de 2 em 2 trarás para a arca, para os conservar vivos contigo. Machos e fêmeas serão de aves conforme a sua espécie, de animais conforme a sua espécie, de tudo que se move sobre a terra, conforme a sua espécie. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim. Nesta geração de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, machos e fêmeas, e dos animais que não são limpos de 2, machos e fêmeas. Também das aves do céu 7 pares, para conservar a sua semente viva sobre a face de toda a terra. Pois passados 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra toda a carne em que há fôlego de vida. Noé fez conforme o Senhor lhe ordenara, e Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos para dentro da arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não eram limpos
anjos e das aves. Entraram 2 e 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No dia em que Noé entrou na arca, choveram sobre a terra 40 dias e 40 noites. Subiram as águas e cresceram muito sobre a terra, e a arca se elevou sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca se moveu sobre a face das águas. E todas as altas montanhas debaixo de todo o céu foram cobertas. 40 dias duraram as águas sobre a terra, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra: pássaros, gado, animais, toda criatura que se move sobre a terra. Só ficou Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas diminuíram, se fecharam as fontes do abismo, e as janelas do céu se fecharam, as chuvas cessaram. As águas ecoaram continuamente da terra, e ao cabo de 150 dias, a arca repousou sobre os montes de Ararat. As águas foram diminuindo até o 10º mês. No primeiro dia do mês, as extremidades das montanhas se mostraram. Passaram-se 40 dias e Noé abriu a janela da arca que fizeram, e soltou um corvo que saiu, e foi indo e voltando até que as águas secassem sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar, e voltou para ele na arca, pois ainda havia água sobre toda a terra. Esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca, e a pomba voltou para ele à tarde, trazendo uma folha de oliveira no bico. E Noé soube que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Noé então tirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Ao fim de todos os dias, Deus disse a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais,
aves e tudo que se move sobre a terra saiam da arca para povoar a terra. Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor cheirou o suave aroma e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Nunca mais destruirei toda a carne como fiz. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal sobre a terra, toda ave do céu, todo ser que se move, está entregue em vossas mãos. Tudo quanto se move e vive será vosso alimento. Assim como vos dei a erva verde, dou-vos tudo, somente a carne com sangue não comereis. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o pedirei em conta de todo animal e do homem também. Todo homem que derramar sangue de homem, pelo homem será derramado o seu sangue. Porque a imagem de Deus fez ele o homem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, pássaros, gado e todo animal da terra. O meu arco tenho posto nas nuvens e será por sinal do pacto entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, lembrareis do meu pacto entre mim e toda a carne que há sobre a terra. Nunca mais as águas se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens e eu olharei para ele, para lembrar do pacto eterno entre Deus e toda a carne. Deus disse a Noé: quanto a vós, quanto a vossos filhos, estabeleço a minha aliança. Toda a carne não será mais exterminada pelas águas do dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. E Noé começou a ser agricultor, plantou vinha, bebeu do seu vinho e embriagou-se. E deitou-se no interior da tenda, descoberto. O campai de Canaã viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos fora. Sem Jafé pegaram um manto e andando de costas cobriram a nudez de seu pai. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que seu filho mais jovem fizera. Disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos.
Abençoou, porém, sem Jafé, e disse: Deus lhes dê expansão e habitação na terra. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Estes são os descendentes de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Da descendência de Jafé se espalharam pelas ilhas das nações, cada um segundo a sua língua, famílias, povos e nações. Os filhos de Cam foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Havilá, Sabatá, Raamá e Sabtecá. Raamá gerou Sabeus e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso sobre a terra. Mizraim gerou Ludim, Anamitas, Leabeus, Naftuimitas, Patros, Casluimitas e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, os Jebuseus, os Amorreus, os Girgaceus, os Eveus, os Arceus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. E as famílias das nações se espalharam pela sua terra, cada uma segundo a sua língua, segundo suas famílias, segundo seus povos. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arfaxade, Selá. Selá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos, um se chamou Peleg, pois nos seus dias a terra foi dividida, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodade, Salef, Haran, Jabal e Adoram, e Uzal, Dicla, Obal, Abimael e Seba, Ofar e Avila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã, e suas famílias, povos e nações, cada um segundo a sua terra, segundo a sua língua.